mais um programa, Mariana Godoy Entrevista ao vivo e que conta com a sua participação. Nesta semana, Câmara e Senado aprovaram uma mini reforma política que muda algumas regras para as eleições de 2018. Entre os pontos polêmicos está a criação de um fundo público para financiar as campanhas políticas. O senador Álvaro Dias criticou bastante a aprovação. Ele acredita em outro modelo de financiamento com doações de pessoas físicas como uma saída para bancar as campanhas políticas. Ele que já foi senador por 4 vezes, agora foi lançado como pré-candidato à presidência da República pelo recém-criado partido Podemos. E você pode fazer suas perguntas para ele, como, Mauro? Boa noite, Mariana. Boa noite para você que nos acompanha. A gente está fazendo uma série Presidenciáveis aqui no Mariana Godoy Entrevista. A sua participação, como sempre, aqui no programa é super importante. Entra no Twitter, faz lá a nossa hashtag, que é Mariana Godoy Entrevista, coloca a hashtag, coloca a sua pergunta ou seu comentário, a gente lê aqui e também aparece aí na sua tela. Obrigado, Mauro. Então vamos começar o seguinte, nem reclamem que tem pouco espaço para escrever, porque agora o Twitter tem 280 toques, hein? Boa noite, senador. Oi, boa noite, Mariana. Um prazer estar de volta aqui. Obrigado. O senhor sempre bastante ativo nas redes sociais, né? Mas prefere Facebook. Tem uma página bem... Exato. Movimentada. De início, o desejo era prestar contas do trabalho. Aquela ansiedade, né? Será que sabe o que eu estou fazendo aqui? Não é? Não, e não sabem. É bom avisar. É verdade. Aliás, uma experiência nova agora, nessa caminhada que faço, eu vejo que somente depois de 2013 as pessoas passaram a se ligar mais na atividade política. Depois daquelas mobilizações grandiosas aí nas ruas do Brasil, né? Aquele manifesto de indignação escrito em todas as ruas do país por milhões de brasileiros, a partir daí parece que houve um despertar e as pessoas passaram a acompanhar mais. Mas antes de 2013, acompanhava-se muito pouco a atividade política, até pela descrença da classe política, a população também vendo a banalização da corrupção, não tinha aquela capacidade de indignação que hoje readquiriu, não é? Mas nós iniciamos esse envolvimento com as redes sociais para prestar contas do nosso trabalho. E depois, como uma espécie de termômetro a medir o pulsar das aspirações das pessoas, não é? A crítica, a sugestão e até a motivação, né? É evidente que o apoio às propostas, tudo isso é importante. Por isso, nós passamos a ter uma relação mais direta com as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Deve ter dado certo, porque, olha, o senador Álvaro Dias foi eleito, agora na última vez para senador, com quase 80% dos votos do estado dele, que é o Paraná. E nas pesquisas para presidente em 2018, ele que já foi lançado pelo Podemos como pré-candidato, ele aparece com uma das menores rejeições. Vamos ver aqui um quadro das rejeições, porque já estão fazendo pesquisas, né? O presidente Lula, o ex-presidente Lula é o que aparece com o maior índice de rejeição, 42%, seguido de Jair Bolsonaro com 33%. É engraçado porque são os dois primeiros na pesquisa, também com as maiores rejeições. Geraldo Alckmin e Rodrigo Maia também em torno dos 30%, como Fernando Haddad, logo depois Ciro Gomes e Marina Silva. E entre a lista dos que tem a menor rejeição, Joaquim Barbosa com 21%, e Álvaro Dias com 22%. Praticamente a mesma coisa por causa da margem de erro das pesquisas, né? Mas a menor rejeição, né? Dos candidatos de verdade, porque o Joaquim Barbosa até agora não é candidato mesmo. E olha, não é por isso, mas é uma análise que fazia mesmo antes do meu nome ser incluído. As pesquisas nesse momento, elas não dizem respeito ao futuro. O futuro está por vir. Muita água vai passar debaixo dessa ponte, não é? Ainda vai mudar esse cenário. Essas pesquisas dizem respeito ao passado. Então, elas valem para medir a rejeição, porque o passado já está posto. É o seu itinerário que teve como consequência rejeição maior ou menor. É a sua atuação. Portanto, é importante para medir rejeição. E muitos analisam a pesquisa única, exclusivamente considerando a intenção de voto. É evidente que nós teremos mudanças importantes, né, nesse ranking de candidatos no decorrer da campanha. Bom, eu já acho que tem bastante pergunta chegando pelas redes sociais. Vamos saber aqui com o Mauro. Mauro. Tem bastante pergunta chegando, bastante comentário também.
as pessoas curiosas para saber a sua opinião, senador, sobre alguns pontos que são bastante importantes para a administração do país daqui para frente. Por exemplo, o Márcio Rinaldi, ele pergunta, já que o Congresso nunca votou a reforma tributária, o senhor proporia uma reforma tributária e diminuiria a taxação sobre o consumo? Olha, o Brasil é uma nação à espera de reformas. E a população, quando foi para as ruas, foi não apenas para pedir o impeachment de quem presidiu o país, foi para exigir mudança evidente da prática política, do comportamento, da postura, da cultura política brasileira, mas também essas mudanças pontuais, as reformas. Qual reforma é mais importante? Eu começaria pela reforma do Estado, uma espécie de refundação da República. Nós temos um sistema de governança que quebrou o país. É a causa maior da desgraça que se abateu sobre o nosso país, com a incompetência administrativa sendo consagrada e com a corrupção que se alargou de forma histórica e sem precedentes. Então, esse sistema... E com a conivência de todos os mecanismos de controle, porque a gente tem Tribunal de Contas, a gente tem Ministério Público, a gente tem a Justiça, bem preguiçosa para investigar algumas coisas. Olha... É o balcão de negócio, o aparelhamento do Estado, o loteamento dos cargos públicos, uma usina de escândalos de corrupção, a matriz desses governos corruptos e incompetentes que tivemos, levando o país a mergulhar nesse oceano de dificuldades. A relação promíscua dos poderes, a relação desonesta entre os poderes, o governante tentando o apoio do Congresso a qualquer preço, com toma lá da cá, a barganha permanente, comprando voto, comprando consciência, comprando partidos, usando os setores privados, parte do setor privado, para corromper, para pagar propina. Que tipo de reforma mudaria isso? Então, a reforma é a reforma do Estado brasileiro. E, sobretudo, no Executivo, sim, mas também no Legislativo. Não é só reduzir o número de ministérios, de secretarias, de diretorias, de departamentos, de empresas, de cargos comissionados. Não, é reduzir também o tamanho do poder legislativo. É hora de cortar. Nós temos que reduzir o Congresso. Senado, por que 3 senadores e não 2 por Estado? Qual é a diferença? O que perde a população se nós tivermos 2 senadores por Estado e não 3? E na Câmara dos Deputados? Por que 513 deputados? Porque 28 partidos representados na Câmara dos Deputados, dos 35 que já possuem registro, e de mais 60 que estão na fila, alimentados pelo fundo partidário, estimulados pelo fundo partidário. Eu entendi que o senhor é a favor de uma diminuição do tamanho do Estado, mas o senhor é a favor também de uma mudança no regime? Assim, o senhor é parlamentarista? Olha, no futuro, primeiro uma reforma política que permita a construção de partidos de verdade. O parlamentarismo é um regime sustentado pela existência de partidos com identidade programática. O que temos hoje não são partidos, são siglas. Aliás, até certamente vão me perguntar, então já vou responder antecipadamente. Quando me perguntam, mas você não mudou muito de partido? Eu respondo, nunca mudei de partido. E as pessoas se assustam. Não mudei mesmo, por quê? Eu mudei de sigla. Mudei de sigla à procura de um partido e não encontrei. Hoje encontrei um movimento, ele se chama Podemos. Ainda não é um partido. Quem sabe um dia se torne um partido. Então, falar em parlamentarismo sem partidos de verdade é correr o risco do fracasso, como já tivemos em outra oportunidade, a história nos ensinou. Portanto, mais uma eleição presidencialista, mais um mandato presidencialista. Se o país tiver a felicidade de escolher um presidente da República mudancista, com a ousadia necessária e a competência para propor reformas, se comunicar com a sociedade com a competência de quem convence que as reformas são favoráveis às pessoas, aos brasileiros e não contra elas, este governante terá o apoio da população e, por consequência, o apoio do Congresso. O Congresso corre atrás. O Congresso não rema contra a correnteza. Aí é a mudança do sistema. Eu cortei o senhor quando o senhor estava respondendo essa primeira questão que a gente fez, e o senhor estava dizendo que ia ter uma redução, faria uma redução, Exato. Tanto no Executivo, no número de ministérios, de diretorias e tudo, quanto no Legislativo. Exato. Eu vou deixar o senhor concluir essa. Eu disse que no Legislativo
um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais competente, mais qualificado e mais respeitado. Por que 513 deputados? Não é? A economia é brutal, porque é evidente que nós vamos também reduzir nas assembleias e nas câmaras de vereadores. Eu venho propondo isso desde 99, mas o regime é presidencialista. As grandes reformas só ocorrem quando o presidente da República assume a liderança do processo de reformar. Então, nós precisamos economizar, sim, mas precisamos qualificar mais, readquirir credibilidade. E o Legislativo só terá credibilidade se ele se tornar mais competente e, evidentemente, será a consequência desta redução. Eu vi aqui hoje, eu acompanho o senhor no Twitter, eu vi que o senhor postou um tweet falando sobre um projeto de lei para permitir que funcionário público seja demitido, quer dizer, acabar com a estabilidade do funcionário público. Eu acho que nós temos que estabelecer um regime liberal no processo econômico do país. Liberdade para empreender, liberdade para consumir. E o setor público tem que ser revisto. É evidente que há respeito ao que está estabelecido, direitos adquiridos, mas há direitos também pessimamente adquiridos, né, que podem ser discutidos. Nós temos que, evidentemente, respeitar direitos adquiridos, mas respeitar, acima de tudo, o direito do contribuinte brasileiro. O dinheiro que ele paga do imposto com sacrifício, muitas vezes sem poder pagar, não pode ser o desperdício que a gente vê, não pode ser a irresponsabilidade que a gente vê. Tem que existir a aplicação correta do dinheiro público, levando em conta essa relação custo-benefício do gasto. Isso é que é fundamental. Senador, tudo isso que o senhor vem falando, eu acho que o senhor vai ter bastante apoio, eu acho que boa parte da sociedade concorda com o senhor, mas eu acho que essa é a parte do discurso que cuida de Brasília. E a parte que vai cuidar do Brasil? Deixa eu dar um exemplo para o senhor. O Lucas Viegas está perguntando para a gente aqui que o país possui diversas deficiências. Ele está querendo saber do dia a dia das pessoas, segurança, saúde, educação. Qual o senhor daria prioridade? É o que pergunta o Lucas. Olha, Lucas, tudo começa em Brasília, né? Para chegar lá no interior do país e cuidar do emprego do cidadão que quer salário, casa para morar e viver com dignidade, começa em Brasília com essas reformas. A segurança, a violência está avassaladora no país porque é preciso mudar Brasília, não é? Então, prioridade, é claro, todo candidato vai dizer prioridade de saúde, educação, segurança pública. É só ler a pesquisa e falar pela ordem. Hoje é segurança pública, saúde e educação. Mas como fazer? Primeiro, viabilizando os recursos. Como viabilizar recursos? Hoje, o Estado gastador, o Estado perdulário, o Estado desses paralelismos, desse loteamento, desse aparelhamento, esse Estado se tornou incapaz de atender às necessidades mínimas da população, porque houve a fragilização do poder público, da capacidade do poder público investir nesses setores fundamentais. Então começa por lá, com essas reformas, e evidentemente há uma reforma fundamental que pouco se fala, uma mudança fundamental, que é a mudança da administração da dívida pública brasileira. Eu considero o nosso calcanhar de Aquiles. Eu não vejo, essa equipe econômica do atual governo é competente, ela tem promovido alguns avanços, mas em nenhum momento falou da dívida pública. Me parece ser refém do sistema financeiro. A dívida pública brasileira hoje alcança 75% do produto interno bruto. Tudo isso? 4 trilhões e 900 bilhões. Nesse ano de 2017, nós gastamos do orçamento 52% para pagar juros, serviços e encargos, ou seja, a rolagem da dívida. A gente está remunerando com o nosso trabalho dinheiro que não é nosso, que não fica aqui, Exato. Que não vem para a gente, hein? 1 trilhão e 722 bilhões de reais. Por que essa dívida cresceu dessa forma avassaladora, não é?
Nós temos que fazer, eu sei que isso machuca muitas pessoas, mas eu aprovei um requerimento do Senado pedindo ao Tribunal de Contas que faça uma auditoria da dívida pública. Claro. Não se trata de pregar rompimento de contratos, não. É preciso ver se os contratos foram mal celebrados. Se há contratos mal celebrados, há justificativa para o rompimento. Nós não podemos romper contratos bem celebrados, de forma republicana, de forma decente, de forma honesta. Mas se houve corrupção, é evidente que não pode ficar assim. Temos que saber de onde vem essa dívida, quem se beneficia com ela, para onde foi esse dinheiro, que parte dessa dívida já pagamos, se já não estamos pagando dívida já paga. Tudo isso tem que ser mostrado ao país, porque esta é a questão crucial. Nós não vamos alcançar índices de crescimento compatíveis com a nossa grandeza se nós não promovermos essas reformas. Reforma do Estado, equacionamento da dívida pública brasileira, etc. No intervalo, a gente já volta com mais perguntas dos nossos telespectadores para o senador Álvaro Dias. Nós estamos num bate-papo ao vivo, uma conversa muito produtiva aqui com o senador Álvaro Dias, quarto mandato como senador, né, Mauro? Ele que já foi governador do Paraná. Tem muitas perguntas chegando sobre economia, já que ele mencionou o assunto. A gente terminou o bloco passado falando sobre economia, tem muita gente perguntando também sobre privatizações. Por exemplo, o Rodney Silva, ele pergunta para o senador se o senhor é a favor da privatização da Petrobras, lembrando que a gente está tratando aqui de planos do senador para o futuro, já que ele é pré-candidato à presidência da República. Olha, a Petrobras, na verdade, foi privatizada pelo propinoduto. Os últimos governos privatizaram a Petrobras pelas mãos da corrupção, da roubalheira desenfreada. Assaltaram a Petrobras. O que nós precisamos agora é retirá-la das mãos dos que o assaltaram nos últimos anos. Porque é uma grande empresa, é um orgulho nacional. Não se privatiza uma empresa que só dá lucro ao país. O que não se deve permitir é que ela seja outra vez assaltada como foi nos últimos anos. Mas é uma das grandes empresas do mundo em matéria de competência, especialmente know-how em exploração do petróleo em águas profundas, é imbatível, tem um quadro técnico extraordinário e só oferece benefícios ao país, um setor estratégico. Não se privatiza um setor estratégico como esse. Moeda. Não se entrega aos chineses, aos ingleses, uma empresa nacional que é orgulho do nosso país. Moeda, a nossa moeda pode ser impressa em outro país? A Casa da Moeda pode ir para fora? Que necessidade de imprimir em outro país, não é? Por quê? Não temos competência nem mesmo para imprimir a nossa moeda? Eu acho que isso basta. Tem perguntas também dos nossos telespectadores para o senhor. Vamos ouvir aqui uma delas. Senador, o senhor é a favor da privatização da Eletrobras? Eletrobras. A Eletrobras também cai aí no campo da estratégia, não é? Você imagine os chineses definindo quanto nós temos que pagar no final do mês na conta de luz, não é? É um setor estratégico. Nós temos competência e know-how também nesta área. Imagine lá o nordestino se conformar com a privatização do Rio São Francisco. Querem vender o Rio São Francisco? Ora, o Brasil tem um patrimônio extraordinário, 68% da nossa energia tem origem na água. Aliás, 11% da água doce do mundo está no Brasil. Nós temos 12 mil rios cortando o solo nacional. Só a bacia amazônica são 6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é um patrimônio incrível que o mundo nos deve muito. Nós temos que cobrar do mundo. Não vamos entregar empresas estratégicas a outras nações para que administrem os nossos interesses. De forma alguma, eu creio que esse governo está cometendo um crime lesa pátria ao privatizar apressadamente algumas empresas de energia que são rentáveis e que não deveriam ser privatizadas. Num momento crítico, um governo complexo, temerário, um governo complicado, nervoso, e exatamente um governo denunciado, Capenga, por corrupção, uma pinguelinha. um presidente da República
pela primeira vez na história do país, um presidente da República, no exercício da função, denunciado pela Procuradoria da República como chefe de uma organização criminosa, não sou eu que estou dizendo, é a Procuradoria da República. Dinheiro na mão desse governo é vendaval. Vamos destruir o nosso patrimônio e jogar para o ar o dinheiro decorrente dessas privatizações? Agora não. Vamos discutir, sim, um programa de privatização de empresas incompetentes, de empresas mal dirigidas, de empresas que foram, lamentavelmente, pela incompetência de gestão, foram destruídas. Vamos privatizar estas, mas setores estratégicos, o setor de energia é fundamental para o país. Senador, o senhor fica com esse discurso contra a privatização, o senhor não vai ter o apoio do mercado, hein? Eu não sou contra a privatização. Chamada mercado. Eu sou a favor da privatização, mas das empresas que devem ser privatizadas. Há empresas que devem ser privatizadas, e é a grande maioria. O que nós não podemos privatizar é muito restrito. É restrito a essa área de energia e saneamento básico. Mas devemos estabelecer concorrência. Isto sim. Você não privatiza, por exemplo, deixa eu ser um pouco provinciano, a Copel no Paraná, mas permite que a iniciativa privada concorra com a Copel, que se estabeleça para gerar energia. Isso é possível. Aí a empresa pública competente se torna referência na fixação das tarifas, para evitar que esse apetite desmesurado de alguns elevem as taxas e a população sofre as consequências. Logo nesse campo da energia, que é fundamental para a família, que é fundamental para a indústria, que é fundamental para o comércio, que é essencial para a geração de empregos. Então nós temos que ter a preservação desses setores estratégicos. Não confundam. Eu sou privativista, sim, tem que privatizar, mas estas empresas que a privatização recomenda. A gente viu o senhor fazendo algumas críticas agora ao governo Temer e seria interessante o senhor esclarecer qual é a posição concreta do Podemos em relação ao governo Temer. O Podemos vem do PTN, que era um partido da base do governo, saiu da base em maio, quando estourou o escândalo da JBS. O senhor acaba de receber agora no Podemos o senador José Medeiros, que era vice-líder do governo no Congresso, entregou agora esse cargo. Qual que é a posição do Podemos em relação ao governo Temer? Bem, nós estamos nessa fase de transição, né, que é uma etapa preliminar da construção do partido. Esse trabalho começou efetivamente no dia 1º de julho passado. Então, neste momento, o partido não tem questão fechada. Para favorecer a sua construção, os seus parlamentares estão livres para decidir, opinar e votar de conformidade com a sua consciência, sem amarras. É evidente que depois da construção desse movimento, depois das eleições, nós teremos que adotar posições de unidade em relação a temas essenciais, sobretudo porque o nosso movimento prega a consulta popular, o exercício da democracia direta. E isso exige, portanto, unidade partidária, porque se nós vamos consultar, teremos que respeitar em relação ao resultado dessa consulta. O senhor diz que tem que fazer consulta popular. O Lucas pergunta se o senhor faria mais uma vez um plebiscito sobre a posse de armas no Brasil. Nós temos que rediscutir essa questão. Se é o plebiscito a forma, ainda não estou seguro. Quem sabe uma discussão entre especialistas para a elaboração de uma nova proposta de lei e aí possivelmente um referendo. Sim, aí pode-se fazer um referendo. Nós temos que adotar essa prática democrática, né, que estabelece uma relação mais próxima do Estado brasileiro com a sociedade. Mas o senhor, pessoalmente, qual que é a sua posição sobre a posse de armas? Nós temos que rever isso. Tem que estabelecer, evidentemente, determinados limites com bom senso, mas eu não creio que seja adequado proibir, assim, terminativamente o uso de armas. Há situações em que se recomenda a utilização, o porte de arma. A Wilde quer saber, forma legal. A Wilde quer saber qual é o esforço do Partido Podemos para acabar com o foro privilegiado dos políticos. Bem, eu fui o autor da proposta em 2013,
Depois de 4 anos de insistência, de persistência, nós conseguimos aprovar no Senado, graças ao apoio popular, especialmente através das redes sociais. Aprovamos no Senado e agora está na Câmara. O relator na Comissão de Justiça é o deputado Efraim Filho, já ofereceu parecer favorável, não altera a proposta aprovada no Senado. Conversei com o presidente da CCJ, o Rodrigo Pacheco, para agilizar, acelerar a tramitação, porque há necessidade de urgência. Nós só podemos falar em nova justiça no Brasil se acabarmos com o foro privilegiado. É o paraíso da impunidade. As ações prescrevem sem julgamento e os marginais ficam impunes só porque são autoridades. É rasgar a Constituição, porque o artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei. Se somos, por que colocar esse pedestal onde se encontram autoridades, e não são poucas autoridades, mais de 45 mil autoridades no país beneficiadas por esse instituto do foro privilegiado. Certamente, muitos dos políticos que foram denunciados agora e que serão julgados, não terão o impedimento de disputar as eleições do ano que vem. E se a proposta não for aprovada, readquirirão o privilégio do foro se nós não votarmos rapidamente. Porque se votarmos rapidamente, essas ações serão redistribuídas e nós teremos julgamento em primeira instância de muitas delas. Então o eleitor já terá uma referência, mesmo que não se conclua o processo, o eleitor já terá uma referência sobre os candidatos, se são realmente responsáveis por crimes praticados e denunciados ou se são vítimas da injustiça. Olha, essa conversa toda também dá muita sede na gente, então agora é hora de tomar a minha aquíssima, que é levinha, é muito refrescante. Experimente você também, porque a água tem sim diferença entre uma e outra. Deu tempo também do senador tomar uma aguinha para me responder o seguinte, o senhor está falando de foro privilegiado, do eleitor saber definir, ter mais ideia de quem é ou não culpado. O Mourão pergunta aqui pela internet, mas o senhor só vai responder depois do intervalo, se o senhor acha que o Lula vai ser preso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com a entrevista com o senador Álvaro Dias, presidenciável pelo Podemos, e ele está respondendo às suas perguntas. O Mourão pergunta se o senhor acha que o Lula vai ser preso. Bem, quem vai responder essa pergunta é o Tribunal Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e não demora muito. O Moro já respondeu. Agora falta a resposta desse tribunal, de segunda instância. A confirmação ou não, em segunda instância. Exato. Se houver a confirmação do julgamento de Curitiba, do Sérgio Moro, que condenou, haverá sim prisão, porque o Supremo ainda não revisou essa sua decisão, a jurisprudência está estabelecida, condenação em segunda instância, a consequência é prisão. E a Polícia Federal está investigando que fim levou o dinheiro que o BNDES emprestou para a JF. JF é a empresa que controla a JBS do Joesley Batista. Inclusive toda a família dele agora com os bens bloqueados, porque eles querem saber que fim levou esse dinheiro. O BNDES também foi assaltado? Sem dúvida, foi dilapidado, não é? Desde 2005 eu venho denunciando no Senado o desvio de finalidade dos recursos do BNDES. Depois, em 2007, o ex-presidente Lula, por decreto, autorizou a alteração do estatuto do BNDES para flexibilizar a concessão de empréstimos aí aos chamados campeões nacionais, entre eles JBS, Ike Batista e outros, e, sobretudo, financiar países próximos dos nossos governantes ideologicamente, Cuba, Angola, Venezuela, etc. Foram só nestes anos 8 bilhões de dólares remetidos ao exterior. E de que forma? Dinheiro público, 437 bilhões do Tesouro Nacional e o restante, completando 716 bilhões de reais de dinheiro público repassado ao BNDES, vindos do FAT, FGTS e Fundo de Marinha Mercante. Isso significa o quê? Que 716 bilhões de reais
do povo brasileiro, de trabalhadores brasileiros, foram repassados ao BNDES para a concessão desses empréstimos com taxas de juros privilegiadas. Como se deu isso? Esses 437 bilhões de reais não estavam no caixa do Tesouro Nacional. O governo foi buscar no mercado e pagou juros de 14%. Repassou ao BNDES, que negociou, que emprestou com juros de 5% e 6%. A diferença quem pagou foi o povo brasileiro, foi o contribuinte que paga impostos. Isso se chama equalização das taxas de juros. 115 bilhões já foram pagos pelo povo brasileiro e mais 109 bilhões serão pagos pelo povo brasileiro em relação ao dinheiro que saiu lá do Tesouro Nacional. E aquele que saiu do FAT, do FGTS, dos trabalhadores brasileiros, serão mais 100 bilhões de reais. É a diferença da taxa de juro, isso até 2060. Isso aumentou também a dívida pública, que há pouco comentamos. Sim. O governo Explica federal... um pouquinho o que compõe a dívida pública e como ela poderia ser resolvida, como esse problema pode ser equacionado. Empréstimos na instituição financeira nacional e internacional, empréstimos buscados no exterior para a realização de obras ou para serviços, a cobertura de determinados déficits que ocorrem. O governo federal assumiu dívida de estados e municípios, aí deu 180 bilhões, e dos estados mais importantes, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, inclusive contrariando a lógica, né, que você deve apoiar os menores, os pequenos, e não apoiar os maiores, os mais poderosos, não é? Portanto, isso fez aumentar a dívida, essa contabilidade criativa em relação ao BNDES também fez aumentar a dívida, além do que o BNDES chegou a fazer empréstimos secretos, empréstimos sigilosos. Isso não há em lugar nenhum do mundo. Eu ingressei com mandado de segurança junto ao Supremo para tentar quebrar essa caixa preta. Tentamos CPIs do BNDES inúmeras vezes e nunca conseguimos. Agora a Operação Lava Jato desmontou a quadrilha e vai investigar, a Polícia Federal vai investigar, e nós esperamos que todos os envolvidos nesse escândalo do BNDES possam ser também apanhados e possam ser levados à prisão. Eu acho que a Operação Lava Jato, Mariana, me desculpe me estender, a Operação Lava Jato é a prioridade do povo brasileiro. O povo brasileiro quer a limpeza. Este ano é o ano da limpeza. Se houver limpeza esse ano, nós teremos mais chance de promover a mudança no próximo ano. O senhor tem esperança de que, com tudo que ficou exposto durante esse processo de purgar mesmo da Operação Lava Jato, o senhor tem esperança de que o brasileiro tenha enxergado melhor as coisas e tenha aprendido a votar, escolha melhor os seus representantes? Olha, eu espero que sim, eu tenho esperança. Veja bem, esses assaltantes, esses ladrões do dinheiro público, não roubaram apenas o dinheiro, roubaram sonhos, esperanças, roubaram vidas. Dá para recuperar? Quantos brasileiros morrem em corredores de hospitais, amontoados por falta de assistência? A assistência não chega, antes chega a morte por falta do dinheiro que foi roubado por esses assaltantes. Quantos brasileiros morrem nas ruas violentas do Brasil porque não há segurança pública, porque falta dinheiro para oferecer a adequada segurança pública? Portanto, eles não são apenas ladrões, eles são assassinos. Ainda agora, lá em Natal, crianças morrendo por falta de remédio, por falta de atendimento. Está nos jornais de hoje, não tive ainda a oportunidade de ler a matéria, mas vi a manchete: crianças morreram em Natal por falta de assistência. As pessoas não conseguem muitas vezes fazer a relação entre o recurso que é desviado em Brasília, ou por um governo, ou que vai encaminhada, e a realidade nossa do dia a dia. E eles estão intimamente ligados. A corrupção mata, mata mais do que qualquer doença. Os ladrões mesmo são assassinos. Os ladrões do dinheiro público são assassinos. Tem que ir para a cadeia porque roubaram, tem que ir para a cadeia porque assassinaram, mataram pessoas nesse país. O senhor está no Senado. O ambiente do Senado tem 80 senadores. Uma boa parte dos senadores também envolvidos em alguma coisa.
Entre eles, chama a atenção a situação do senador Aécio Neves. Não envergonha a casa, o senador Aécio Neves? É claro que nós estamos constrangidos com tudo isso. É uma situação ímpar, né? Pediu dinheiro. A instituição viveu péssimos momentos na sua história, mas certamente nunca viveu um momento tão dramático de tragédia política como esse que estamos vivendo. E agora estabelecendo, inclusive, esse confronto com o Supremo Tribunal Federal, eu me coloco como defensor da Constituição, sim. Nós temos a contabilidade criativa no Brasil e é evidente que temos criativos senhores interpretando a nossa legislação. E aí a interpretação é livre, mas a interpretação que faço é que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ao decidir por medidas cautelares diversas da prisão, agiu em consonância com a legislação vigente. A Constituição estabelece as competências do Supremo Tribunal Federal e nenhuma delas está que o outro poder pode interferir em decisões do Poder Judiciário. Aí nós não podemos afirmar que o Poder Judiciário é independente. Aí nós não podemos dizer que temos a interdependência entre os poderes. O Senado está tentando invasão de competência. Tem que cumprir a decisão judicial. Não houve prisão. Não cabe ao Senado Federal anular, desobedecer uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi o que disse Fernando Henrique Cardoso, que a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Agora, e é estranho que o Conselho de Ética do Senado não funcione num caso desses. Não, o Conselho de Ética é uma brincadeira, uma encenação. Eu me recuso até a falar sobre o Conselho de Ética do Senado. Seria melhor não instalar do que instalar como se faz, para não funcionar. Não é para revelar crimes praticados e condenar criminosos, é para esconder e proteger. Mauro. O senhor acredita numa possibilidade de uma união entre PT, PMDB e PSDB para salvar Aécio Neves e todos os demais implicados desses partidos, principalmente no Senado? Olha, eu espero que não, porque seria trágico. A instituição tem que ser preservada, né? Nós que somos integrantes das instituições públicas, especialmente no caso o parlamento, nós somos passageiros, transitórios, substituíveis. A instituição não, ela é permanente, ela é insubstituível, ela é definitiva, porque é essencial ao Estado de Direito Democrático. Então, o parlamentar pode ser condenado, a instituição não. Agir dessa forma, como você estabelece aí, essa coalizão de forças na defesa de um colega usando desse corporativismo, seria condenar a instituição. A sociedade não aceita isso. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor também sobre o Senado. Ontem o Senado votou a toque de caixa, foi num rolo compressor a questão da reforma política, que acabou sendo só uma simples reforma eleitoral, mas foi uma votação tão apressada que o Senado até deixou escapar alguns pontos sensíveis, como a questão da censura à internet, que o presidente Temer teve que vetar hoje. Eu queria saber do senhor duas questões. Primeiro, que o senhor comentasse um pouco esse tipo de votação, se isso ainda cabe numa política que a gente gostaria de ver um pouco mais transparente, um pouco mais discutida. E, por outro lado, aproveitando o tema da reforma, eu faço a pergunta aqui do Paulo Seneviva, que ele quer saber como é que vai ser a arrecadação de campanha do seu partido. Olha, primeiro, em relação à reforma política, nós, os políticos, devemos pedir perdão à população, porque estamos devendo. Há quanto tempo discutimos reforma política e não oferecemos ainda um modelo compatível com as exigências da nossa sociedade? Isto tudo se deve ao presidencialismo forte, quando o presidente se omite, já que, como eu disse antes, as reformas de profundidade só ocorrem nesse presidencialismo se o presidente da República assumir a responsabilidade da liderança, conduzir o processo. Mesmo a reforma política, ela tem que ser iniciativa do presidente da República. Constitua-se uma comissão de especialistas longe do Congresso, sem o efeito corporativismo, elabore-se um projeto, o presidente subscreve, encaminha o Congresso, se discute isso, e, se necessário, até se submete a um referendo para que o país possa ter um modelo político compatível com as exigências da nossa sociedade, sobretudo reduzindo os índices de corrupção no processo eleitoral. Esse tipo de votação simbólica, não é? Lamentavelmente, é uma prática do parlamento.
e a pressa, a necessidade, se nós tivemos tanto tempo e não fizemos a reforma, foi por incapacidade. E o que é flagrante, é revelador, não é? É que isso não aconteceu porque nós temos na Câmara dos Deputados 28 partidos instalados, discutindo e defendendo os próprios interesses. Os interesses são diversos, então não há consenso e não ocorre deliberação em tempo. É a maior demonstração de que precisamos reduzir o número de partidos no país e de que precisamos, portanto, de uma reforma política de verdade. E o financiamento do seu partido agora na campanha eleitoral? Como é que o senhor configura já agora com o fundo partidário aprovado, o fundo eleitoral? Terá que cumprir a lei, o partido certamente cumprirá a lei. Eu, particularmente, pretendo fazer uma campanha modesta, tem que ser mais do que modesta, tem que ser miserável, em razão da situação vivida no país. Mas eu não preciso de muito esforço para fazer uma campanha modesta, porque eu estou num partido pequeno, um movimento que está surgindo agora, portanto, nós teremos pouco tempo de rádio e televisão, se não houver alteração na legislação. Acho que os veículos de comunicação devem contribuir com a democracia, com debate, abrindo espaço para debates, todas as emissoras de TV. O senhor já está convidado aqui para a Rede TV. Virei com a maior alegria. E até por necessidade, por dever. Acho que o povo brasileiro merece a oportunidade do confronto entre os postulantes para que ele possa fazer a escolha adequada. Senador, sempre dizem, olha, minutos. O povo não sabe votar. Não é bem assim. O povo sabe votar. Mas essa vai ser uma chance única. Exato. Nós não temos oferecido, os partidos políticos não oferecem as alternativas adequadas para que a população possa exercitar o voto com competência. Então, questão de competência, nós temos que atribuir, ou de incompetência, nós temos que atribuir primeiramente aos partidos políticos e não condenar o eleitor, porque ele é vítima da incompetência dos partidos políticos. Senador, nós temos 4 minutos e eu quero fazer 2 perguntas. Então, eu só vou dizer uma coisa que eu considero muito importante. Essa é uma hora de grande responsabilidade. A omissão pode ser uma tragédia para o Brasil. Na política ou fora dela, todos os brasileiros lúcidos e conscientes devem ser protagonistas nessa hora. Porque se a escolha for infeliz no ano que vem, o Brasil vai continuar sangrando e o povo brasileiro vai continuar sofrendo. Olha, uma pergunta que a gente tem que fazer para todos os nossos convidados aqui, a única igual para todo mundo, é por que o senhor quer ser presidente do Brasil? Olha, eu tenho uma trajetória política na oposição. Sempre fui oposição. Eu faço o caminho inverso da maioria dos políticos, porque a cultura política brasileira é do adesismo fácil. Os políticos, como manada de elefantes, correm para a sombra do poder, para obter vantagens, benesses, para se locupletar. Eu sempre fiz o caminho inverso. Eu só fui governo, na verdade, quando fui governador. Seria impossível fazer oposição a mim mesmo. E depois eu fui governo 6 meses, em 99, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando assumi o mandato de senador pelo PSDB, fui governo 6 meses. Em agosto começou o calvário, o distanciamento, os conflitos, o desconforto. E como eu tenho como prioridade da minha trajetória política combater corrupção, investigar quando há denúncia, eu apoiei a investigação no governo do meu próprio partido e por isso tive que me afastar. E voltei a ser oposição. Então, se toda a minha trajetória política foi uma militância na oposição, combatendo corrupção, investigando, denunciando, e olha, se as denúncias que fizemos em 2008, 2009 fossem realmente consideradas pelas autoridades e fossem devidamente adotadas as providências necessárias pelo governo, nós não teríamos esse desfalque imenso, esse buraco enorme nas finanças públicas do Brasil. Por isso, se foi toda uma trajetória histórica na oposição, agora é hora de contribuir para construir. É por isso que eu sou candidato atendendo um chamamento do partido, porque eu acho que candidatura à presidência da República não pode ser resultado de ambição pessoal,
tem que ser resultante da convocação. E houve uma convocação do Podemos, por isso eu sou candidato. Senador, numa reforma tributária, o senhor seria a favor da taxação dos lucros, dos dividendos, Sim. das grandes fortunas? Modelo progressivo, nós temos hoje regressivo, penaliza os que ganham menos, Sim. em favor dos que ganham mais. Contribuir menos no consumo, cobrar menos no consumo, cobrar mais na renda. E certamente nós estaríamos aí promovendo justiça social com uma melhor distribuição de renda no país. Se o senhor ganhar, e eu vou cobrar alavancando isso, hein? o crescimento econômico. Pode cobrar. Pode cobrar, que é para valer. Quem vai ser seu vice, senador? Olha, é muito cedo, mas eu aceito sugestões. Romário? Quem o senhor gostaria que fosse? Estão falando no Romário. O Romário é candidato a governador do Rio de Janeiro e é muito importante que ele seja candidato a governador do Rio de Janeiro. Ele tem estatura para ser protagonista no Rio de Janeiro esfacelado pela corrupção. Senador, de todos os candidatos que aparecem que assaltaram lá o poder. De todos os candidatos que aparecem hoje nas pesquisas, Marina, Ciro, Bolsonaro, todos os que aparecem nas pesquisas, se o senhor pudesse escolher um deles para ser o seu vice, quem? Olha, por uma questão de elegância, eu não devo fazer distinção entre um e outro. Se eu tiver que atacar alguém, será num debate. Eu falei para escolher para ser vice, não para atacar. Mas ao escolher um, você acaba atacando o outro, né? Então, atirar pelas costas nunca, né? Vamos de frente. Acho que o debate tem que ser um grande debate, debater os problemas do Brasil, pensando no futuro dessa nação. Muito obrigada ao senador Álvaro Dias, obrigada a você que participou, mandando perguntas pelo Twitter, usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. A gente volta na sexta-feira que vem, né, Mauro? Sexta-feira, estamos aí, contamos com a sua participação. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, um beijo a todos. Até a sexta que vem. Obrigada, senador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Mariana.